Olá pessoal, começando aqui a nossa primeira videoaula do curso, curso Desenvolvimento Ágil para o Web com Ruby on Rails. Essa é a nossa primeira aula, videoaula, e o tema da nossa videoaula vai ser associações com Ruby on Rails. Bom, associações, falando assim em termos gerais, seriam as ligações que a gente pode fazer com os objetos dentro da nossa aplicação. A gente sabe que nos bancos de dados, as tabelas elas são relacionadas, né? Então, uma tabela ela pode estar referenciada dentro de uma outra tabela. E como a gente desenvolve com Ruby on Rails orientados a objeto, esses objetos eles têm que também simular essas ligações, certo? Então essas ligações é que a gente chama de associações. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre os tipos de associações que o Rails possui, né? Eu vou explicar cada um e a gente vai implementar alguns sistemas treinando essas associações, certo? Então, uma associação que a gente tem no Rails e também nas tabelas de banco de dados são associações de um para um, né? Então, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem um cliente. Esse cliente ele está associado a um endereço. A gente tem aqui um modelo aqui de uma classe, certo? A classe cliente, temos o modelo da classe endereço. Na classe cliente a gente tem os atributos, na endereço também. E temos uma linha aqui, indicador, que indica o relacionamento entre elas. Temos também aqui esses números aqui, 1.1.1, 0.1. Esses números eles indicam a multiplicidade que pode ocorrer essa associação. O que é isso? Multiplicidade é exatamente o número de ocorrências que eu posso ter de uma classe referenciando a outra. Por exemplo, o cliente ele está associado com o endereço e ele pode ter no mínimo 0 endereços no sistema e no máximo um endereço. Aqui é o inverso, a multiplicidade de clientes relacionada ao endereço fica invertido aqui, ó, cliente aqui. Endereço, quando a gente tem uma instância de endereço, ela deve estar no mínimo associada a um cliente e no máximo a um cliente. Então, nosso sistema ele vai funcionar dessa forma aqui, com essa associação. Quando a gente cadastra um cliente, a gente não necessariamente precisa cadastrar um endereço, ok? Porém, quando a gente vai cadastrar um endereço para o cliente, a gente tem uma restrição aqui de no máximo um endereço, certo? E o endereço também aqui no mínimo um. Quando a gente for cadastrar um endereço, a gente deve cadastrar obrigatoriamente um cliente, referenciar um cliente para esse endereço, certo? E no máximo um cliente. Então, assim, esses atributos aqui, eu chamei a atenção desses atributos pelo fato de que nós temos aqui chaves primárias, que vão ser os IDs de cada modelo, e na associação de 1 para 1, uma chave primária ela irá para uma outra tabela, ou modelo, no caso, a gente fala na nível de aplicação, modelo, e essa chave primária ela vai ser referenciada no modelo endereço, na qual o endereço ele vai estar fazendo referência. Então, por exemplo, se o endereço
a gente tem um modelo endereço precisando fazer referência a um modelo cliente, então a gente deve ter um atributo lá dentro do modelo endereço, um atributo chamado o nome do objeto a qual ele se referencia, no caso o cliente, underline ID. Essa aqui é uma convenção do Ruby on Rails. Então aqui, seguindo aqui, agora o que o Rails entende, certo? O que o Rails entende vão ser esses métodos aqui nessa associação de 1 para 1. A gente tem um método has1, significa tem um, que a gente passa um símbolo. Esse símbolo vai ser o nome do modelo ao qual a gente vai referenciar no singular. Então é uma convenção. Se eu tenho um, então não tem porquê a gente convencionar isso aqui para ser no plural. Por exemplo, endereços. Tenho um endereços. Não faz sentido. Então a gente tem um endereço. Nesse método has1 a gente também pode passar algumas opções que vão ser um objeto hash. Na classe endereço, nós vamos ter um método chamado belongs underline to. Significa pertence a. E aqui a gente passa como primeiro parâmetro também a mesma forma do outro método ali, o has1. A gente passa um símbolo no singular, a qual a gente quer referenciar. Então, o endereço faz referência a cliente. Endereço pertence a um cliente. Como vocês viram aqui, o endereço ele possui uma chave estrangeira, o cliente ID. O modelo que possui essa chave estrangeira vai ser o modelo na qual a gente vai chamar esse método belongs to. Isso aqui confunde muito como que a gente pode usar quem pertence a quem, né? Porque a gente também poderia ter nessa ocasião aqui, dessa associação, o cliente pertencendo ao endereço. Isso aqui poderia ser invertido, poderia ser belongs to, poderia estar aqui. Cliente belongs to endereço. Endereço has1 cliente. Funciona do mesmo jeito. Porém, essa chave estrangeira cliente ID não existiria aqui na classe endereço e o cliente, classe cliente, deveria fazer uma referência com um atributo chamado endereço underline ID. Então, a classe que for ter essa chave estrangeira, ela vai possuir o método belongs to. Mais uma associação presente no Ruby on Rails, presente também a nível de banco de dados, né? É a associação de 1 para n, ou seja, a associação de um atributo para vários atributos. Por exemplo, temos aqui também o mesmo caso cliente e endereço. A diferença aqui, ó, você vê que é igual ao outro caso. O que vai mudar aqui é exatamente essa cardinalidade, a multiplicidade possível de objetos. Cliente, veja que ele continua aqui no mínimo tendo 0 endereços, né? Então, permite-se que um cliente seja cadastrado sem ter nenhum endereço cadastrado ainda para ele, para que ele possa fazer referência. Porém, aqui é uma diferença aqui, esse asterisco, ou N, depende da notação. Que significa, na verdade, o asterisco ou N significa muitos, né? Então, o cliente ele pode ter várias referências de endereço, mais do que um. O endereço, a multiplicidade aqui dele continua a mesma. Ele deve ter, no mínimo, um cliente fazendo referência, que ele faça referência, no caso, e no máximo a um cliente que ele pode fazer referência. Então, digamos, um endereço de ID1, por exemplo, ele deve pertencer somente a um cliente. Não pode haver, por exemplo, um ID1
de endereço pertencendo a um cliente 1 e esse mesmo atributo, esse mesmo ID do endereço pertencendo a um cliente do ID 2, por exemplo. Aí estaria quebrando essa regra aqui da multiplicidade dele, que é no máximo 1. O que o Rails entende para a gente fazer com que a nossa aplicação entenda essa associação no banco de dados são esses métodos. Como o cliente agora ele vai ter N endereços, na verdade ele pode ter muitos endereços, né? Então a gente tem um método hasMany. Esse método aqui, como hasOne, a gente também passa o primeiro parâmetro, o parâmetro principal aqui que a gente passa para o método, um símbolo que representa o modelo ao qual ele vai fazer referência. Diferença aqui para o hasOne é que a convenção aqui é para que a gente dê a nomenclatura aqui no plural, tá? Então aqui não vai se chamar endereço, vai ser endereços. Endereço, né, como eu já expliquei, ele vai possuir a chave estrangeira de cliente, a qual ele faz referência. Então a gente tem o método belongs to para registrar esse caso. Agora, essa terceira associação aqui, que é um outro caso que pode haver entre tabelas de banco de dados, né, no nosso caso entre modelos. A associação de N para N. No Rails existem duas formas de se aplicar uma associação de muitos para muitos, né? N para N, muitos para muitos. Temos dois métodos. Temos um método que representa a associação has and belongs to many e um outro método que é o has many through. O método has and belongs to many vai funcionar semelhante ao has many through. Os dois métodos indicam uma associação de N para N. Tá? Bom, a gente já esteve estudando esses casos aqui de N para N, né? Como já aprendemos, uma associação muitos para muitos, né, gera uma nova tabela no banco de dados. Essa tabela representa uma relação existente entre as duas tabelas relacionadas. Vamos a um exemplo. Aqui a gente tem uma relação que acontece originalmente, conceitualmente acontece entre cliente e filme. Aqui seria um caso de estudo como um sistema de uma locadora, por exemplo. O cliente chega na locadora, o que ele vai se interessar em alugar um filme, né? Então o cliente ele vai ter uma relação direta com o filme. Porém, a gente pode perceber que um cliente ele pode, por exemplo, alugar um filme ou mais do que um filme. E um filme, né, ele pode ser alugado por um cliente ou mais clientes. Ok? Então a gente tem aí uma associação aí de N para N. Essa associação de N para N vai gerar uma nova tabela. Por exemplo, aqui nesse caso, eu chamei essa terceira tabela aqui de empréstimo. Poderia ser aluguel também, mesmo sentido. Então, o que acontece aqui? A cardinalidade, a multiplicidade de cliente, que deveria ser N, e filme, que deveria ser N também, muitos, ela vai passar para a tabela, ou o modelo no caso, né? Vai passar essa cardinalidade para cá. O cliente também vai passar essa cardinalidade para cá. Então fica assim, o cliente ele vai requisitar 0 ou N empréstimos e o filme ele pode fazer parte, né? Ele pode ter 0 ou N empréstimos. O empréstimo
ele deve, né, pertencer a no mínimo um cliente e a no máximo um cliente. A gente não pode ter um empréstimo associado a 2 clientes ao mesmo tempo. Isso não tem como existir. Seria como a gente chegasse numa locadora e quisesse alugar um mesmo filme para um mesmo cliente ao mesmo tempo. Isso não pode existir. E aqui no lado do filme, do empréstimo, seria exatamente um filme estar em 2 empréstimos ao mesmo tempo. A associação has-been-through é utilizada para configurar uma conexão de muitos para muitos entre 2 modelos, por exemplo, cliente e filme. Esta associação ela indica que um determinado modelo pode ser correspondido com 0 ou mais instâncias, sempre assim, 0 ou n, de um outro modelo, através de um terceiro modelo. Por exemplo, considere um consultório médico, onde os pacientes fazem consultas para ver os médicos. Como que essa associação vai ocorrer? Aqui a gente tem um exemplo dentro do Rails. Temos uma classe médico, ele vai estar representando um modelo, né? E a gente tem aqui os métodos que a gente vai estar usando para representar a nossa associação. Temos a classe consulta também e temos a classe paciente. O que ocorre aqui? O médico ele vai estar se associando diretamente com o paciente. O paciente também com o médico. Porém, como é uma associação de N para N, vai gerar uma terceira tabela no banco de dados. O método has-been-through, esse tipo de associação, utilizando este método no Rails, ele nos obriga a termos, além da terceira tabela, lógico, no banco de dados, temos que ter obrigatoriamente um novo modelo. Então, médico e paciente vão estar se relacionando indiretamente através de uma consulta. Veja só como que ocorre aqui a orientação a objetos. A gente sabe que a orientação a objetos ela veio para tentar abstrair o mundo real, né? Então, aqui está um caso de uma interação que pode ocorrer entre um paciente e um médico. A gente sabe que essas interações entre pacientes e médicos ocorrem através de consulta. Então, um paciente ele pode ter muitos médicos. Fica estranho, mas imagine assim: o paciente ele pode estar se relacionando com muitos médicos através de consultas. Temos também uma chamada has-been passando essas consultas. O que ocorre quando a gente tem aqui essa chamada de método has-been para um outro modelo? O que vai acontecer para um modelo de paciente é que agora ele vai ter uma coleção de consultas. O médico, também no mesmo caso de paciente, só que ele fica do lado contrário, né? Ele também vai se associar com pacientes, só que através de consultas. Então, o médico ele tem muitos pacientes. Aqui já ficou um pouco mais natural, né? Mas assim, é no mesmo sentido de pacientes. Ele vai se relacionar com muitos pacientes através do modelo consultas, através de consultas. Temos também que associar essas consultas, né, com o has-been
para a classe médico. Significa também que a classe médico vai ter essa coleção aqui, consultas. Se nós não tivermos essa linha de código aqui, RESMANE, e essa terceira classe, nas duas classes aqui, médico e pacientes, não vai ser possível a gente fazer essa associação através de consultas. Exatamente porque nós não vamos ter essa coleção, esse objeto, essa lista de consultas para cada uma das classes. O médico não vai ter esse objeto consultas e nem o paciente vai ter um objeto consultas, que é justamente a coleção de consultas. Nesta associação, temos a aparição de um terceiro modelo, que terá uma tabela no banco de dados correspondente. Este modelo poderá conter atributos adicionais. Olha só, isso aqui é uma coisa diferencial desse tipo de associação no Rails, o RESMANE Through. Podemos ter atributos adicionais, além das chaves estrangeiras. No exemplo anterior, a tabela consultas poderá ter, aqui tabela, a nível de banco de dados, poderá ter, além das chaves estrangeiras médico, ID e paciente ID, outros atributos como, por exemplo, poderíamos ter lá data da consulta, o valor da consulta, uma prescrição médica, entre outros atributos. Então vejam só, esses atributos aqui adicionais são exatamente os atributos além das chaves estrangeiras. Voltamos aqui a um exemplo com o RESMANE Through para aquele sistema de aluguéis de filme. Temos aqui um cliente que ele vai ter uma associação aqui de muitos para endereço e o cliente vai estar associado com filmes N para N. E temos aqui uma terceira tabela que a gente chama de empréstimo ou aluguel. É criada dessa relação. Como ficaria cliente e filmes? Da mesma forma. Cliente, ele tem muitos empréstimos e cliente vai ter muitos filmes, vai se relacionar com muitos filmes através desses empréstimos. Filmes vai ter muitos empréstimos e vai ter muitos clientes. Ele vai se relacionar com muitos clientes através de empréstimos. O empréstimo ele vai pertencer a um cliente e o empréstimo ele vai pertencer a um filme. Veja só. Aqui na tabela empréstimo, veja que a tabela empréstimo ela tem sua chave primária ID, então ela tem sua identificação única. Além disso, ela tem a chave estrangeira de cliente. A chave primária de cliente, que no caso é o ID, vem para a tabela empréstimo com uma chave estrangeira. A chave primária vem com uma chave estrangeira e vem com o nome cliente ID. A mesma forma com o filme. Então, como eu já falei para vocês, no Rails, quando uma classe que representa uma tabela no banco de dados, quando uma classe possui chaves estrangeiras, então a gente representa isso através do método belongs to. Empréstimo pertence a cliente, empréstimo pertence a filme. Agora, a outra forma da gente fazer associação de muitos para muitos dentro do Rails é com esse método, has and belongs to many. Uma maneira mais simples de aplicar uma associação muitos para muitos é utilizar o has and belongs to many, que permite fazer uma associação diretamente, sem a necessidade de um terceiro modelo.
terceiro modelo, nível de aplicação. Então, olha só, aqui a gente já percebe uma diferença com o has many through. Percebem? A gente não vai ter a necessidade de um terceiro modelo, no caso, o empréstimos. Entretanto, com esta forma de associação, ainda é necessária a criação de uma terceira tabela no banco de dados. Lembre-se, aquela que surge de um relacionamento N para N entre duas tabelas. Veja, no banco de dados, uma associação N para N, obrigatoriamente, haverá um surgimento de uma terceira tabela para receber essas chaves primárias de cada tabela associada. Um exemplo, poderíamos ter um sistema de um blog, por exemplo, né? Na qual a gente pode ter categorias e artigos, poderíamos ter comentários, diversos tipos de modelos. Veja aqui, nesse caso de estudo, na qual uma categoria pode ter vários artigos, mas ela também pode pertencer a vários artigos. Por exemplo, poderíamos ter uma categoria futebol, na qual a gente tem vários artigos que falam sobre futebol. Mas a gente pode também ter um artigo qualquer, falando alguma coisa assim, a história do futebol, por exemplo, que tem essa categoria, pertence a essa categoria futebol. Esse mesmo artigo ela pode ter várias categorias. Por exemplo, poderia ter a categoria esporte, categoria jovem, categoria atualidades. Então, a gente vê que é um tipo de associação que representa também N para N, né? Mas a gente tem esse método aqui, has and belongs to many, né? Que significa tem e pertence a muitos, que justamente no Rails a gente tenta dar uma naturalidade, né? Ao que o método representa, né? Então, quando a gente vê esse método, a gente já sabe que se trata de um N para N um pouco diferente, né? Que ele tem e pertence ao mesmo tempo a um outro modelo. Como foi falado, com has and belongs to many, a gente não precisa de um terceiro modelo, mas a gente precisa ainda assim criar uma tabela no banco de dados. A gente já viu que no Ruby on Rails, para a gente trabalhar com o banco de dados, a gente pode estar rodando códigos em Ruby, né? E interagindo com o nosso esquema de banco de dados, sem a necessidade da gente rodar SQL. Para isso a gente tem as migrações. Então, as migrações nada mais são do que uma classe comum Ruby, porém herdando aqui dessa classe migration. A gente vai ter aqui dois métodos, self-up e o self-down. O método up ele vai ser executado quando a gente fazer uma migração, aplicar uma migração. E o método down vai ser executado quando a gente fizer um rollback na migração. Então, sempre o código que a gente tiver aqui dentro do método up, o que esse código fizer, temos que ter um código correspondente no método down que desfaça o que a gente fez aqui. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai acabar bagunçando as coisas, né? Quando a gente quiser fazer um rollback dessa ação que a gente fez aqui, se a gente não tiver o código correto que desfaça as ações aqui, o rollback não vai funcionar. Então, como que a gente cria uma tabela através da migração? A gente tem um método createTable. Esse método createTable ele vai receber um parâmetro símbolo, do tipo símbolo, e o segundo parâmetro vai ser um hash
você pode passar várias opções. O primeiro parâmetro, a gente passa o nome da tabela que a gente vai criar. No has and belongs to many, nós temos uma obrigatoriedade aqui, que é justamente nomear a nossa tabela com os nomes dos nossos modelos. É uma convenção do Rails para que ele entenda que isso aqui é uma tabela de junção, uma tabela de n para n. Também passamos aqui como segundo parâmetro essa chave aqui, esse valor. Temos a chave aqui do hash id e o valor para ela falso. Isso aqui significa que essa tabela ela não vai ter um modelo representando ela dentro da aplicação. Lembre-se, has and belongs to many dispensa o uso de um modelo dentro da aplicação, um terceiro modelo para fazer a interface entre dois modelos que se associam n para n. Dessa forma a gente não vai ter essa chave primária aqui, a chave primária id para essa tabela. Dentro do método createTable, também aqui, ainda falando aqui dos parâmetros desse método, temos um terceiro método, um terceiro parâmetro, que é justamente o bloco de código. Então aqui nesse método a gente está passando 3 parâmetros: o nome da tabela, as opções que a gente quer, no caso a opção para a gente não criar um ID, e o terceiro parâmetro, um bloco de código implícito. Dentro desse código de bloco, a gente vai fazer chamadas a métodos para criar as nossas chaves estrangeiras para essa tabela. Veja que a gente tem um parâmetro aqui de bloco, nomeamos com T, pode ser qualquer nome que você queira dar a essa variável. Essa variável aqui, ela vai possuir métodos. Ela possui esse método reference, que justamente ele vai receber parâmetros que vão ser as chaves estrangeiras para essa nossa tabela que a gente está criando. Então aqui, através de símbolos, eu referencio quais são as chaves estrangeiras que eu quero colocar nessa tabela. Então eu estou referenciando aqui categoria e estou referenciando também artigo. Significa, que essa tabela ela vai possuir a chave estrangeira de categoria e uma chave estrangeira referenciando artigo. Então lá na tabela vai ficar categoria ID e artigo ID. Bom, repare que como na associação has and belongs to many, não iremos ter um terceiro modelo na relação. Então passamos o parâmetro id false para o método createTable na migração para adicionar a tabela de junção do banco de dados. Outro detalhe é que nesse método aqui, essa forma da gente fazer essa associação n para n, na nossa tabela de junção, no caso, a categorias artigos, ela não pode ter nenhum outro atributo adicional, como tinha lá, por exemplo, empréstimos, que tinha o valor consultas, que tinha o valor da consulta, a data, uma prescrição médica, próprio empréstimos também, de cliente para filmes, que a gente poderia ter o valor também ali, a data que foi feito o empréstimo. Por elas possuírem um modelo representando a aplicação, a gente pode adicionar atributos para esse modelo, Já no has and belongs to many, nós não vamos poder adicionar esses atributos para essa tabela, só vai ter as chaves estrangeiras.
Diferenças aqui entre essas duas formas, né? Por que utilizar uma, por que utilizar a outra? Já foi falado, né? Quando a gente precisar de um terceiro modelo, se a gente tem uma relação de N para N, na qual a gente precisa representar atributos adicionais, a gente necessita desses atributos, então a gente utiliza o has many through. Quando a gente tem uma relação de N para N, na qual a gente não precisa de mais atributos adicionais na terceira tabela, então a gente pode utilizar o has and belongs to many. Com o has and belongs to many, a gente pode acessar os modelos associados diretamente. Olha só. Temos aqui, né, um artigo, a gente está fazendo uma busca na tabela de banco de dados, a tabela artigo lá no banco de dados, e a gente está pegando aqui um parâmetro, o ID, passando o ID aqui para fazer essa busca. A gente encontra um artigo, né, e a gente guarda aqui na variável artigo. A categoria a gente está fazendo a mesma coisa aqui. Imaginamos que a gente está passando aqui outro ID, né, um ID aqui seria de categoria agora. Então a gente vai poder criar um relacionamento através de artigo. Olha só, ficaria essa variável artigo, ela vai ter acesso a uma coleção de categorias. Veja aqui que é um nome no plural. Ó. Temos um método aqui que é um método para adicionar, um método que pertence a objetos do tipo de coleção, por exemplo, array, hash. Então aqui, por exemplo, aqui é um array de categorias. Então esse array ele possui esse método aqui, ó, de adicionar. Então a gente está adicionando aqui essa categoria que a gente encontrou para esse array. Quando a gente faz isso, a gente está relacionando um artigo para uma categoria. Esse artigo vai possuir as categorias que estiverem dentro desse array. A mesma forma, no sentido contrário. Por exemplo, a categoria a gente sabe que pode ter vários artigos, né? O exemplo da categoria de futebol, que pode ter vários artigos sobre futebol. A gente faz o contrário, ó. A categoria, uma categoria qualquer, tem essa coleção aqui, ó, esse array de artigos. E a gente está adicionando um artigo aqui através desse método de adicionar em coleção. Agora, quando a gente quer, por exemplo, iterar esta coleção, né? Por exemplo, a coleção de artigos de uma categoria, a gente tem um método it. Veja, método it funcionando como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Temos aqui a cada laço, né? A cada iteração do it, a gente vai ter um artigo que a gente pode carregar aqui numa variável. E aí a gente faz o que a gente quer aqui, dentro do bloco. Da mesma forma, a gente pode obter todas as categorias a partir de um artigo. Veja, artigo, ponto, acessa as categorias que ele tem. Faço o método it para pegar cada categoria por vez. Daí eu posso fazer o que eu quiser aqui com essas categorias. Também aqui é uma outra forma da gente acessar todas as categorias. A gente pode acessar os IDs das categorias. No caso, ou das categorias ou dos artigos. Aqui no caso da tabela do modelo categoria, os IDs dos artigos relacionados a essa categoria. Na associação has many through, como temos um terceiro modelo, que será a interface de ligação entre os dois modelos associados, criarmos uma nova ligação aos objetos associados de maneira indireta. Então a gente cria no has many through, a diferença aqui para o has and belongs to many é que a gente tem uma criação dessa ligação entre dois objetos, por exemplo, no caso de filme e cliente. Para a gente associar os dois, criarmos uma associação entre um objeto e o outro, a gente faz isso de maneira indireta, através de um terceiro modelo.
veja o exemplo aqui. A gente está buscando aqui com o método find, dessa forma, a gente está passando um símbolo aqui, first. Estamos aqui dizendo aqui para ele pegar o primeiro da tabela cliente. Pega o primeiro cliente lá da tabela, a mesma coisa com filme. Então aqui criando um empréstimo, ligamos um cliente a um filme. Quando a gente cria um empréstimo, a gente liga um cliente a um filme. Veja só, se a gente criar um empréstimo através de cliente, como assim através? Chamando aqui através do objeto cliente, nós temos que passar para o método create o filme que a gente quer associar. Que a gente por estar pegando o empréstimo, por exemplo. E através de filme, o inverso, filme.empréstimos.create, e aí a gente passa o cliente que a gente quer associar. Veja que o método create, a gente pode carregar os atributos aqui. Isso aqui é um hash. A gente poderia, por exemplo, já passar aqui o valor, se a gente quisesse. Separa por vírgula, passaria o valor, 2 pontos e o valor que a gente queria. Aqui, essa chave do hash é o nome do atributo. E aqui é o valor, no caso é a nossa variável que foi carregada com o primeiro filme. A mesma coisa aqui com o cliente. Através de empréstimo de filme, a gente tem a chave que é o nome do atributo que o modelo tem. O modelo filme tem esse nome aqui, esse atributo aqui com esse nome. E aqui é a nossa variável, né? Que a gente guardou aqui o cliente. Veja também que... Deixa eu voltar aqui atrás. Aqui no N para N no caso aqui do has many through. Veja que a gente tem aqui has many empréstimos. Como eu falei para vocês, isso significa que o nosso modelo cliente ele vai ter uma rede de empréstimos. A mesma coisa para o filme, ele vai ter uma rede de empréstimos. Por isso que a gente consegue associar através dele. Ok? Um array. Quando a gente passa um create para um array, a gente está criando somente um objeto empréstimo, tá? E ele já vai estar associado, já vai estar contido dentro desse array. Nós não estamos criando empréstimos de uma vez, mais do que um empréstimo. Que a gente está criando somente um empréstimo, que vai estar associado a esse cliente, né? E a esse filme. Mas criando somente um objeto de empréstimos, de empréstimo, que vai estar nesse array empréstimos. Mesma coisa aqui com o filme. Agora a gente acessando objetos com o has many through, da mesma maneira lá que o has and belongs to many, é de maneira direta. Então eu tenho um cliente, eu posso acessar de maneira direta, ó, filmes. Tá vendo? Percebam aqui que eu tenho o array de empréstimos e eu utilizo ele quando eu quero criar uma ligação, né, uma associação com o filme. Mas se eu quiser acessar os filmes que esse cliente já alugou, ou que foi feito empréstimo para ele, que a locadora emprestou para esse cliente, a gente não precisa mais acessar esse array. A gente já pode acessar direto um array de filmes. Então, a novidade aí, cliente, ele também tem, além de um array de empréstimos, ele também tem um array de filmes, que são os filmes que estão associados com eles. Tá vendo só? Esses métodos eles são criados através dessa ligação aqui, que o Ruby on Rails cria pra gente. Por causa desses métodos, é que a gente pode fazer essa navegação aqui, ó. Então fica bem simples da gente alcançar os filmes que estão associados a um cliente. Basta a gente
ter um objeto cliente e chamar o array de filmes que ele possui. Aqui nesse caso, nesse exemplo, eu estou passando o método collect, que é um método que os objetos do tipo array possuem, né? Aqui eu estou passando aqui o atributo que eu quero. Eu quero coletar somente o atributo título, no caso o título dos filmes. E aqui um método toSentence, se eu passar só aqui, eu vou pegar um array somente com os títulos dos filmes. Se eu passar toSentence, eu vou pegar, na verdade, uma string com uma sentença em inglês. Tipo assim, filme 1 and filme 2. And filme 3. É uma string. Aqui é a mesma coisa, ó. Filme, eu também tenho um array clientes. E eu passo o método collect, pego o título. No caso aqui seria o nome dos clientes, né? E aqui é o método toSentence. Aqui é só um exemplo, né? Eu poderia utilizar outros métodos. Eu poderia utilizar o it aqui, por exemplo, se eu quisesse. Bom, pessoal, eu vou dividir aqui essa aula aqui, essa videoaula em várias partes, tá? Eu já vou encerrar por aqui essa parte, somente com conceito teórico. E na próxima parte a gente implementa alguns exemplos, né, com um ou dois sistemas, implementando aqui dentro desses sistemas essas associações que a gente viu hoje, ok? Até mais.